na nossa série Ferramentas Poderosas. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus 11. Hoje eu quero falar sobre uma ferramenta chamada fé. Diga fé. Quem encontrou, diga amém. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós te louvamos por tua palavra, por tua presença, pelo teu cuidado, pelo teu favor. Tributamos a ti toda a glória que é devida ao teu nome. Pedimos entendimento, pedimos que a tua palavra entre no nosso coração e produza em nós a tua vontade. Ó Pai, tributamos a ti a glória por tudo que o Senhor fará. Leva-nos, Pai, a cumprir a tua palavra, a sermos envolvidos por ela e alcançarmos corações sábios. Que a nossa vida te honre. Esta é a nossa oração em nome de Jesus, e todos digam amém. Ora, o que é fé? No sentido mais prático da palavra, fé é o que fez você vir aqui. Fé é a razão pela qual você está aqui nesta manhã. O que entendemos por fé? Além da definição clássica que lemos do capítulo 11 de Hebreus, fé é crer na disposição de Deus em liberar o seu poder para tornar possíveis as coisas impossíveis. É crer no poder de Deus, que Deus tem poder para tornar as coisas que são impossíveis, possíveis. Deus faz ser possível o que aos nossos olhos é impossível. Por isso, quando se vai se discutir a criação do mundo, a criação do homem, não dá para entender na lógica humana, não dá, e não é para entender. Porque para se relacionar com Deus, não tem outra maneira a não ser por fé. E a fé sempre irá desafiar a lógica humana, a razão. O tempo todo nós precisamos nos posicionar entre ficarmos com a razão ou com a fé. Com quem que nós vamos andar? E quando se trata de servir a Deus, tem que ser através da fé. Diga amém. Eu gosto de uma expressão do doutor Ernest Green, que diz assim: fé é obedecer sem fazer perguntas. Olha que coisa linda. Fé é obedecer sem fazer perguntas. A minha filha faz pergunta o tempo todo. Pergunta tudo. Ela está na fase das perguntas, Dulce. Ela pergunta: pai, por que é assim? Por que não é assado? Por que a luz liga na tomada? E eu fico pensando, é porque para a gente poder desligar a hora que quer, ligar a hora que quer, você tem que dar a resposta e você tem que pensar no que vai falar. Que se você falar qualquer coisa, ela diz: não, eu acho que não é assim não. Quando se trata de viver para Deus, é lógico, nós somos desafiados a andarmos pela razão. E dentro desse aspecto, às vezes até desafiamos Deus e o seu poder, mesmo sendo crentes. Fé é obedecer sem fazer perguntas, e é difícil ficar sem fazer perguntas.
Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver muitos homens e mulheres de Deus que tiveram essa fé sem fazer perguntas. Você vai ver Paulo e Silas presos sem fazer perguntas. Você vai ver Estevão sendo apedrejado até a morte sem fazer perguntas. Você começa a olhar para o contexto teológico, contexto histórico, e você começa a perceber que homens e mulheres viveram nesta terra com uma fé sem fazer perguntas. Mas muita gente vive fazendo pergunta, e quando você faz pergunta, você está colocando em xeque a fé. As suas perguntas impedem Deus de operar em teu favor. Diga misericórdia. Pastor, o senhor nunca fez perguntas? Muitas vezes, mas aprendi a me calar ao invés de reclamar. E eu quero lhe chamar a atenção para algumas verdades a respeito da fé. A primeira delas é: a base da fé é a palavra de Deus. Diga, a base da fé é a palavra de Deus. O fundamento da fé não é outra coisa a não ser a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é a vontade de Deus. A palavra de Deus é simples. A palavra de Deus é a vontade de Deus. Tem gente dizendo: pastor, ora por mim. Por quê? Eu queria saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Não precisa orar, você precisa ler a Bíblia. Pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Abra a Bíblia, a vontade de Deus está lá. Busque estudar a palavra, a vontade de Deus está lá. O que é certo e que você deve praticar está na palavra. O que a palavra de Deus condena também está lá. E isto é aquilo que Deus não quer que você faça. Mas hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas se relacionam mais com o que acham, com o que ouviram, com o que disseram, e não com o que a Bíblia diz. Tudo que eu prego aqui, abra a Bíblia e veja se é verdade. Se não for, fale comigo. Tem que ser bereano. A igreja de Beré fazia isso. Tudo o que era ensinado era olhado na palavra, porque tem tanta gente falando. Escute, a vida com Deus não é feita de frases bonitas. O relacionamento com Deus deve estar sobre a palavra. Então, a própria vontade de Deus é o quê? É a palavra de Deus. Se você olhar para a palavra, você vai encontrar esperança, a sua fé vai ser ativada, e mais do que isso, você vai saber qual é o seu destino. O que é que Deus tem para o meu amanhã? O que é que Deus quer fazer na minha vida, no dia de amanhã, no mês que vem? Onde é que eu quero chegar? Me lembro que eu era menino ainda, 10 anos de idade, eu comecei a andar com um irmão chamado Paulo César. Paulo César foi um moço que abriu várias igrejas aqui em Florianópolis. Lagoinha, Daniela, ali no Morro da Mariquinha, lá vai. Paulo César da Silva, um moço de Deus, converteu. E eu aprendi a amar. Ele andava de moto. Eu 10 anos, eu tinha ele como meu irmão mais velho. E ele dizia assim: vamos orar. Eu dizia: vamos orar. A Dulce lembra dele. E quando ele dizia: vamos orar, a gente: eu vou orar com você. Eu não aguentava. Ele passava a madrugada inteira orando. A madrugada inteira, das 10 da noite até as 8 da manhã, orando. Eu aprendi desde pequeno. E eu perguntava para ele por que ele orava tanto. Ele dizia assim: porque funciona. Me lembro que às vezes quando ele ficava cansado de ficar de joelho dobrado, porque na Assembleia de Deus, quando você aprende a orar, você não aprende a orar assim: Senhor, eu oro assim às vezes, aleluia. Não, tem que ser de joelho dobrado. Eu ia orar com meu pai, era de joelho dobrado. E se eu ficasse de pé assim: não fica de pé que me incomoda. Então era de joelho dobrado.
E quando ele ficava cansado, aí ele lia a Bíblia. Ele ficava de pé, começava a ler a Bíblia, lia de voz alta para não dormir. Mas eu aprendi com aquele homem que a palavra de Deus, com a oração, funciona. E isto é fé prática. Observar a palavra e orar. Diga, o desenvolvimento da fé vem pela palavra de Deus. Tem gente dizendo assim: pastor, a minha fé é tão pequena, pastor, tão pequenininha. A minha fé, pastor, é tão insignificante. Sabe quem é culpado disso? Não é Deus. É o seu cristianismo. É a sua vida de relacionamento com Deus que te faz ter uma fé insignificante. Porque a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10 e 17: logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra aqui, está se atentando para uma coisa: eu tenho que me relacionar mais com a palavra de Deus. Porque daquilo que você enche o teu coração, é disso que você vai falar. E o que você fala é o que vai acontecer ou não na sua vida. Se primeiro, a base da fé é a palavra de Deus. Em segundo lugar, a obediência à palavra de Deus faz a fé produzir resultados. Diga, a obediência à palavra de Deus faz a minha fé produzir resultados. Não sei onde você quer chegar. Eu não sei o que é que você quer alcançar na sua vida pessoal, profissional, no seu casamento, na sua vida financeira, nas suas emoções. Onde você quer chegar? Eu não sei. Mas eu sei que a obediência à palavra de Deus vai fazer com que a fé produza grandes, poderosos resultados. Porque a fé é uma ferramenta poderosa. Diga amém. Lucas capítulo 5, versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Este era o resultado que Simão tinha. Qual era o resultado que Simão tinha, pastor? Ele trabalhou a noite toda e não conseguiu nada. Tem muita gente ouvindo a voz de Deus, mas entrando por aqui e saindo por aqui, não põe em prática. Tem muita gente perto de Deus, mas não vivendo resultados que deveria viver. E aí por que acontece isso, pastor? Falta de uma fé eficiente. Ele trabalha a noite toda e nada apanha. Agora olha o que diz: mas sobre tua palavra lançarei as redes. A coisa começa a mudar quando eu ouço o que Jesus está falando e digo assim: eu vou pôr em prática, por mais que isto que tu fala desafia aquilo que aprendi. Eu vou pôr em prática, por mais que o que o Senhor fala está mais relacionado a uma espiritualidade do que a razão dessa vida, mas eu vou pôr em prática. Quando você põe em prática o que Deus está falando, feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. A bênção de Deus, quando você obedece, é tão grande que há uma descoberta pessoal. Eu não estava preparado para viver isso. A bênção de Deus sempre será maior do que a capacidade que você tem para receber. Vou repetir: a bênção de Deus sempre será maior do que a capacidade que você tem para receber.
Vai faltar estrutura, mas não vai faltar bênção. Vai faltar capacidade, mas não vai faltar bênção. Pastor, por que é que Deus me abençoa mais do que o que eu tenho de capacidade para receber? Dá uma olhadinha no texto. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. A bênção é tão grande que você descobre uma coisa: não posso ficar só para mim. A bênção é tão grande que eu preciso repartir com alguém. Eu descubro que Deus está me abençoando, e porque Ele está me abençoando, outras pessoas também serão abençoadas. Por isso eu digo, se você ouve alguém contando um testemunho bom, cole nela. Alguém te diz, olha, Deus fez, cole nela. Fica perto. Fica perto. Você está ouvindo alguém contando um testemunho, e esse testemunho é de milagres, porque tem testemunho que é testemunho. Tem testemunho que quando você ouve, ele entra difícil, dói. Mas tem testemunho que é de milagre. Quando você ouvir alguém, porque, olha, nós tendemos a andarmos com gente que reclama, que murmura, pessimista, negativa, gente da lamentação. Nós tendemos, é a nossa inclinação natural. Escute o que eu vou dizer. Por outro lado, pela fé aprenda a caminhar com gente que diz assim: Deus está fazendo, Deus vai fazer. Gente que tem visão, que tem clareza. Gente que olha para os desafios e diz assim: esse desafio não é nada diante do Deus que eu sirvo. Gente que quando olha para a situação diz: a situação é difícil, mas meu Deus é maior. Comece a andar com gente que te inspire, que te motive, que te levante, que te impulsione, porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Sabe o que eu aprendo com isso? Você não precisa deixar de fazer o que você sabe fazer. Você precisa fazer o que sabe fazer quando Deus manda você fazer. O problema é que tem muita gente com iniciativa própria, sem ouvir a voz de Deus, fazendo o que é certo, mas sem a bênção. Quando Deus diz: faça, meu irmão, nenhum planejamento é melhor do que a palavra de Deus sobre a tua vida. Quando Deus diz: eu vou fazer, se prepare. Pode preparar a planilha e a conta. Pode. Prepare tudo, que vai acontecer milagre. Vai ser maior do que você tem capacidade de ouvir. Terceiro, escute isso aqui. A fé está relacionada à adoração. A fé expressada na adoração gera a manifestação da vontade de Deus. A fé expressada na adoração gera a manifestação da vontade de Deus. Eu creio assim. Eu venço minhas lutas, minhas adversidades, minhas emoções, minha razão, quando adoro a Deus. Estou falando de mim, de mim. Eu oro pedindo a Deus por coisas, oro. Eu oro intercedendo por pessoas, oro. Eu tenho uma vida de oração bem regrada. Mas vamos lá. Eu aprendi que a melhor maneira de experimentar a presença de Deus, de experimentar a glória de Deus, é buscando um relacionamento com Ele, e não com aquilo que Ele pode dar. Que quando você descobre o prazer de buscar a presença, de buscar o quê? A presença de Deus. Quando você descobre que o que você precisa é da presença, todas as outras coisas vêm junto. Eu gosto de um texto de Mateus capítulo 8, versículo 2. Jesus desce do monte
E de repente, eis que veio um leproso e o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Antes de ele falar qualquer coisa, o texto diz: veio um leproso e o adorava. Em outros textos diz: veio um leproso e o adorou com o rosto em terra. Quer dizer que ele colocou o seu rosto entre os seus dois joelhos no chão, na terra. E qual foi a expressão dele? Senhor, se bem quiseres, podes me tornar limpo. Ele não diz, tens que fazer. Ele não diz, eu te dou uma ordem, determino. Porque nenhum homem tem poder para determinar contra Deus, senão contra Satanás, contra circunstâncias, contra adversidades, contra problemas. Mas quando eu uso a linguagem errada, eu já vi gente orando: Senhor, eu determino que nessa semana, mentira, ele não tem poder, ele é audacioso, mas nada acontece. Porque quando nós nos colocamos diante de Deus, não é por outra maneira a não ser dependentes dele, dizendo: Senhor, tu tens todo o poder, tu és maravilhoso, tu és tremendo, tu és grandioso, a minha alma anela a tua presença. Eu amo o Senhor mais do que tudo. A tua presença me abraça, me envolve. A tua presença me faz sorrir. A tua presença alegra a minha alma. A tua presença, Senhor, faz a minha vida ter sentido. Eu amo a tua presença. Eu amo. E quando você começa a adorar a Ele, aleluia. Quando você começa a adorar a Ele, porque isto é fé, de repente, lá no meio da sua conversa com Deus, você já esqueceu os problemas que tem, que você nem está ali por causa dos problemas, mas por causa da presença. Você descobre com problema, sem problema, muito problema, pouco problema, com 3 problemas, com 4 problemas, com 5 problemas, com 50 problemas, não importa quantos problemas são, a presença dele é muito melhor do que qualquer problema, é pior. Você descobre que nenhum problema tem a capacidade de te tirar dele. Então quando você descobre a presença, aí lá no meio da coisa você lembra do problema. Você nem diz assim, tem que fazer porque eu preciso, o senhor faz. Não, olha a conversa que você diz: se bem quiseres. Porque, quer saber, Senhor, nem problema para mim é, o que eu quero mesmo é isso aqui. Eu quero é a tua presença. Mas se o senhor quiser fazer, faz, Senhor, faz lá. Que o sentido da coisa é: o problema deixa de ser significante e a presença dele se torna abrangente. Então o problema, você acaba dizendo: onde está? Se bem quiser, eu sou leproso, sabe? Se bem quiser, o senhor pode me limpar. Aí você descobre uma coisa, que na adoração, esta fé expressada na adoração gera a manifestação da vontade de Deus. Porque qual é a vontade de Deus? Jesus, pois, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E no mesmo instante ficou purificado da sua lepra. Quando você se envolve com a presença e você entende que o problema não é problema, é probleminha. Mas é grandão, pastor, mas é probleminha. Quanto mais perto do problema, menor é Deus. Mas quanto mais perto de Deus, quanto mais você mergulha na presença, quanto mais você se relaciona com a presença de Deus, menor se torna o problema, menos significante ele se torna. Se descobre que quando se relaciona com Deus, é só dizer: Senhor, até que eu estou lembrando aqui de um negócio aqui, estou com um problema, tem um problema aí. Se bem quiser, o senhor pode. Pois eu quero. Eu quero. Você descobriu a melhor coisa. Você teve a melhor experiência. Diga amém. 5º lugar. Entenda uma coisa. Por que eu preciso de fé? Porque Deus é fiel à sua
palavra. Diga: Deus é fiel à sua palavra. Mais uma vez. Eu quero que nesta semana você pense nisto o tempo todo. Esta é a razão para você ter a sua fé na palavra de Deus. Diga de novo: Deus é fiel à sua palavra. Será que você pode levantar a sua mão direita e declarar isso? Diga: Deus é fiel à sua palavra. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Então me disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus, não tendo por quem jurar, porque não encontrou ninguém maior do que Ele logo jura por sua própria palavra. Os homens colocam a mãe na história, os homens colocam o emprego, a saúde, as finanças na história. Eu juro pelo meu carro, eu juro pela minha casa, eu juro por minha mãe. Deus, olhando, não viu ninguém maior do que Ele. Então o que Deus diz? Pela minha palavra. Só há uma coisa que Deus considera maior do que Ele: a palavra dEle. Se tem uma coisa que Deus considera ser maior do que Ele diz: é o que eu falo. Por isso você tem que colocar sua fé na palavra. Diga: na palavra de Deus. Muita gente diz assim: por mais que sejamos infiéis, o texto diz, Deus permanece fiel. Aleluia! E aí a pessoa pensa que o texto está se referindo a si mesmo. Mentira! É por isso que tem muito crente com uma vida medíocre, vazia, sem resultado nenhum, vivendo à mercê, vivendo à deriva, vivendo de escanteio. É por isso que tem muito crente que, ao invés de prosperar, cada vez anda pior, anda para trás, porque ele acha que Deus é fiel a ele. Deus é fiel à sua palavra. Por mais que sejamos infiéis à palavra dEle, Ele permanece fiel à palavra dEle. Quando eu entendo que a minha fé tem que estar na palavra, na prática da palavra, meu irmão, eu estou dizendo o seguinte: Senhor, pode vir com a Tua fidelidade sobre mim, porque eu sou fiel à Tua palavra. E se eu sou fiel à Tua palavra, o Senhor cumprirá a palavra do Senhor na minha vida. Meu Deus! É tão simples, mas a gente complica. Outro dia alguém sentou na minha frente: pastor, mas a palavra de Deus diz que Deus permanece fiel. Sim. E por que Deus não faz na minha vida? Eu falei: porque a sua vida é toda torta. Eu quero que Deus faça, então endireita. Toma o prumo, toma o rumo, ame a palavra. Números 23 e 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá. Escute o que eu vou dizer: o caráter de Deus não é duvidoso. Diga: o caráter de Deus não é duvidoso. É interessante que você começa a observar os ensinos de Cristo. Ele conta uma parábola das bodas. Ele fala de uma festa que os homens não quiseram ir na festa. Então o Senhor da festa disse: olha, vai pelos valados, vai tudo que é lugar e traga de lá quem quiser vir. Já que aqueles que deveriam estar não estão, então traga os outros. Escute, existe uma festa, existe uma vida extraordinária, existe algo que Deus sonhou para você. Se você não quiser, Deus coloca outro, Deus convida outro. É por isso que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente.
E muitos virão do ocidente e assentar-se-ão com Abraão, quer dizer, com aqueles que têm aliança de fé. Tem muita gente com o rei na barriga, achando que Deus tem que fazer o que Ele quer, quando na verdade é nós que temos que fazer o que Ele quer que façamos. A festa está preparada, o banquete está preparado, o plano de Deus para você está preparado. Você tem que se adequar à agenda de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui pela fé, te servindo, te buscando. Tua palavra é maior do que tudo. Diga amém. Eu quero terminar, estou pulando aqui. Eu quero concluir dizendo a você como é que você pode praticar isso. Onde está o segredo para você viver essa realidade? E a colocação é: ajuste a sua fé pela palavra de Deus. Ajuste a sua fé pela palavra de Deus. Não é pelo que dizem, não é pelo que acham, não é pelo que, pastor, mas tem um pastor bem bacana pregando na internet. Ah, pastor, mas sabe de uma coisa, eu acho, porque Deus é bom, então isso não tem nada a ver. Tem tanta coisa por aí, você pode se perder nisso. Melhor é ficar com a palavra, diga amém. Como é que eu faço, pastor? Misture a sua fé com a palavra de Deus. Tem gente que baseia a sua fé no que acha, no que disseram. Esqueça o que disseram e o que você acha. Pegue a sua fé, olhe para a palavra e diga: Senhor, qual é a tua vontade? Tem gente que diz assim: pastor, não consigo ler a Bíblia. Claro, ele logo vai lá, lê os textos onde tem genealogia. E ele começa lá: porque Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou José. E lá vai, irmão, pare, irmão. Esqueça os textos de genealogia e comece a ler os textos que Deus quer falar com você. Leia os evangelhos, leia o evangelho de João, leia Atos dos Apóstolos, leia as cartas paulinas, leia lá Filipenses, Colossenses, Efésios, Romanos, leia Tiago, leia, deixa Deus ministrar o teu coração. É pela parte mais, sabe, seja tocado, não seja roubado na sua fé. Ah, porque é difícil entender, então prefiro ouvir qualquer pessoa falando. Misture a sua fé com aquilo que a Bíblia diz. Diga: é a minha fé com aquilo que a Bíblia diz. Porque não é fé na fé, é fé na palavra de Deus. Não é fé naquilo que eu acho positivo, bonito. Não se trata de psicologia positiva. É fé naquilo que a palavra de Deus diz. Diga: é fé naquilo que a palavra de Deus diz. Quer ver? Hebreus capítulo 4, versículo 2. Esse texto você deve grifar na sua Bíblia. Esse texto você deve trazer para a sua vida. Olha o que eu vou dizer aqui, é muito sério o que eu vou falar. Eu creio que Deus usa pessoas com revelação, com palavras de conhecimento e com profecia. Eu creio. Eu creio nos dons espirituais, eu creio. Aliás, Deus me usa muitas vezes com isso, mas eu tenho muito temor. E toda vez que Deus me manda falar alguma coisa para alguém, eu o peso na balança. Não peso Deus, eu peso mim mesmo. Que eu quero ter clareza que Deus está falando, e segundo, que é para mim passar aquela palavra. Porque às vezes Deus fala para você orar por alguém, não para falar para a pessoa. Então, ok, vamos lá. Mas toda vez que eu ouço uma profecia, eu vou para a palavra. Porque se a profecia não está de acordo com a palavra, eu olho para a minha vida, eu ouço uma palavra profética, eu olho para a minha vida, não para as minhas condições, para a minha vida.
para mim, estou eu reto diante de Deus para ouvir isso? É isso mesmo? Quero eu crer nesta palavra? É uma palavra de bênção para a minha vida? Quero, então vou aprumar minha vida aqui, porque para essa palavra se cumprir eu tenho que estar justo. E mais do que isso, não estou falando de justificação, estou falando justo nas minhas atitudes, na minha retidão, a maneira como eu me comporto. E depois disso eu vou para a palavra, que tudo tem que estar alinhado à palavra. Olha o que diz a palavra de Deus, Hebreus 4, versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles. A quem, pastor? Ao povo de Israel que saiu do Egito. As mesmas boas novas de que há uma terra nova que emana leite e mel, que nós temos a nova Jerusalém, que nós temos o novo céu, que nós temos um destino. Como a eles foram pregadas, a nós também foram pregadas. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Nessa versão que eu estou lendo aqui, a pregação nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com a fé naqueles que ouviram. Mas existe outra versão, alguém deve ter aí, que diz assim: porque não foi misturada com a fé. Você ouve a palavra, mas não. Porque fé é atitude, é ação, é posição. Eu me posiciono. Vai acontecer. Deus vai fazer. Eu creio. Está difícil, mas eu continuo. Estão dizendo que não é possível, mas eu continuo. Mas a circunstância é terrível, eu continuo. Porque a minha vida não é regida por acontecimentos. A minha vida é regida por aquilo que Deus diz a meu favor. O problema é que tem muita gente recebendo uma palavra, glória a Deus, aleluia. Quando sai lá fora, pastor, a luta é tão grande que eu acho. Claro. Pastor, o problema é tão grande, pastor. Claro. Mas glória a Deus que você está aqui nessa manhã e Deus está te ensinando, te dando um entendimento, mais do que conhecimento. Deus está te dando um entendimento para que haja sabedoria em você. Ok? Espírito de Deus que gera sabedoria vem sobre a tua vida, te dizendo o seguinte: ei filho, não é só a pregação, mas é o que você faz com ela. Então mistura logo esta pregação com a fé, para você fazer com que resultados que você nunca pensou que pudesse ter cheguem à sua vida. Diga amém. A parte prática da fé está relacionada a essa mistura. É pegar a palavra que eu ouvi, colocar no liquidificador, jogar a minha fé todinha lá dentro e dizer: quer saber? Porque a fé não opera com opções. Não são. Quais são as opções que eu tenho? A fé é arriscar, é obedecer sem fazer perguntas. É isso aqui mesmo. E se não for? Se não for, pelo menos isso aqui é o que está me conduzindo àquilo que Deus tem. Pum! Chega até a quase falhar. Começa a tomar volume que você diz assim: meu Deus, era só isso aqui, um tiquinho de nada. Se tornou terra em cima. Meu Deus do céu, dá para repartir com a família toda. Alguém já começou a bater alguma coisa no liquidificador? Você começa a ver aquele negócio crescendo à medida que vai batendo. Toda vez que acontece isso, eu me lembro desse versículo. Esses dias lá em casa eu peguei 250 ml de leite, botei 3 colheres de pó de shake, coloquei uma banana dentro, comecei a bater.
E aí eu fui na sala, quando eu voltei, digo, meu Deus, que isso? Ficou leve e ficou grande. Que negócio, que tamanho. Meu, que é isso aqui? E a Vitória, que é isso aí? Prova um pouquinho. Mas não quero não, mas... eu não vou conseguir tomar tudo sozinho. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque é justamente isso que tem que acontecer na sua vida. Você tem que pegar a palavra que Deus está dizendo a teu respeito e misturar com a fé, porque esta palavra vai tomar volume. E este volume vai produzir vida na tua história. Você vai entender o prazer da presença, de se encher dele. Diga amém. Vamos ficar em pé. Eu sei que todas as pessoas que estão aqui entenderam que só podem vencer se for por meio da fé. Só se for pela fé.